Se você me dissesse há um ano atrás que eu ia criar conteúdo todos os dias, provavelmente eu ia rir da sua cara. Porque eu mal conseguia postar uma vez por semana. E isso não era por falta de ideias, porque eu tinha muitas ideias, mas simplesmente porque eu travava. Travava porque eu ficava horas e horas no Canva criando aquele post maravilhoso, perfeito, com design impecável. No final das contas, depois de 3 e 4 horas pensando e olhando para aquele post, eu desistia de postar ele. Até que eu descobri um sistema absurdamente simples que me ajudou a criar conteúdo em apenas 15 minutos. E não apenas conteúdo aleatório, mas conteúdo que me trouxe autoridade, relevância e que me fez começar a vender os meus produtos e os meus serviços. E olha, eu sei exatamente o que você está pensando. Ah, lá vem mais um guru me falar que criar conteúdo é simples. Não, calma, eu não sou um guru. Eu sou uma pessoa normal que provavelmente tinha os mesmos problemas que você está tendo agora. Quer que eu adivinhe o que exatamente está acontecendo com você nesse momento? Primeiro, eu sei que você quer criar conteúdos todos os dias, porque no fundo você sabe que consistência importa sim. Mas quando você senta para gravar ou senta para escrever esse conteúdo, você pensa: caramba, o que eu vou postar hoje mesmo? Aí você pensa em 50 ideias, mas nenhuma dessas ideias realmente é boa o suficiente para você? Então, 3 horas se passaram e você não tem nenhum conteúdo feito. Aí você fala: ah, deixa para amanhã, amanhã eu faço, amanhã eu vou ter uma nova ideia, amanhã eu vou começar de fato a criar conteúdo consistentemente para o meu negócio. E no final do mês você olha para trás e percebe que se passaram 30 dias e dentro desses 30 dias você simplesmente não criou nenhum conteúdo para construir a sua autoridade para vender mais o seu serviço ou o seu infoproduto aqui no digital. O pior de tudo é que você olha os seus concorrentes e você pensa: como que aquela pessoa consegue criar conteúdo consistentemente? Ela fala a mesma coisa que eu, ela tem o mesmo conhecimento que o meu e eu tô aqui travado sem saber como de fato iniciar e como criar conteúdo. Cara, eu já vivi isso, eu sei exatamente o que você tá passando. Não era preguiça, não era falta de compromisso, era simplesmente eu não tinha um sistema, não tinha um passo a passo para fazer aquilo que eu precisava fazer. Eu sempre contava com o quê? Com a motivação, eu sempre contava com aquela ideia genial, eu sempre contava que aquela ideia, que aquele momento era tudo que eu precisava. Mas não, eu precisava de um sistema que me mantesse constante, um sistema simplificado. A verdade é que eu tentava criar conteúdo do jeito mais difícil que existe. Então, deixa eu te contar o que de fato mudou para mim. Nos últimos 6 meses, eu criei conteúdo consistentemente para as minhas redes sociais. Isso aconteceu porque eu não virei uma máquina de produzir conteúdo. Eu tenho as mesmas 8 horas que você tem. E olha que além de ter essas 8 horas, eu também tenho uma casa, eu também tenho projetos, também tenho uma vida, eu tenho uma saúde para cuidar. A diferença é que eu criei um sistema tão simples, mas tão simples que qualquer pessoa consegue criar conteúdo em apenas 15 minutos. E olha, eu não estou dizendo que todo conteúdo meu é um conteúdo que é uma obra-prima, que é o conteúdo viral. Muito pelo contrário, alguns conteúdos performam melhor e outros nem têm a mesma performance. Mas a mágica está na consistência. O algoritmo realmente ele vai recompensar as pessoas que têm mais consistência naquela plataforma. E eu já falei isso diversas vezes aqui no canal. E a consistência é o que vai fazer você aplicar mais vezes, você praticar mais vezes e vai te levar ao quê? Aos resultados que você está buscando aqui no digital. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo como você pode usar esse sistema simples para criar conteúdo em apenas 15 minutos, tornando o conteúdo o maior ativo do seu negócio. Mas sério, fica comigo até o final desse vídeo, que cada minuto desse vídeo vai te salvar por horas de trabalho. Então vamos ao que interessa. Esse sistema que eu utilizo, ele tem apenas 4 passos. E a chave é você não pular nenhuma etapa. Você realmente precisa seguir esse passo a passo. E a primeira etapa é captura. Um dos maiores erros de criadores de conteúdos ou de empresas que vêm criar conteúdo aqui no digital, pessoas buscam ter ideias em cima da hora. Eu vou sentar aqui agora, eu preciso criar um conteúdo, daqui a 10 minutos eu preciso postar. E aí você acredita que essa criatividade, essa sua ideia genial vai surgir assim do nada. É como você querer inventar um cardápio do nada enquanto o restaurante tá cheio. Você entende que ter ideias e executar ideias são duas coisas diferentes? Então, o primeiro passo é você ter ideias. No meu sistema, a captura ela funciona basicamente assim. Eu tenho um documento chamado banco de ideias. Você pode ter ele no seu bloco de notas, você pode usar um Notion, você pode usar um caderno. Não importa os meios, mas você vai ter um documento que você vai chamar de banco de ideias. Todos os dias você vai abrir esse banco de ideias e vai começar a jogar lá as ideias que surgirem durante o seu dia ou naquele momento que você separou para buscar
buscar essas ideias. Lembra, é apenas ideias, ainda não é execução. Você vai jogar lá de 5 a 10 ideias. Você pode lembrar alguma coisa que veio à sua memória, exemplo, ontem o meu amigo falou sobre isso. Hoje, numa ligação com a minha mãe, ela mencionou algo que me chamou a atenção, ou você viu alguma série que naquela série aquele personagem disse uma frase que te impactou. Então você começa a jogar lá de 5 a 10 ideias nesse seu banco de ideias. No final do dia, você vai ter de 5 a 10 ideias, que são fragmentos dos seus pensamentos, podem ser cenários, coisas que aconteceram durante o seu dia que você imputou ali no seu banco de ideias. Você percebe que nessa frase de captura, você é o coletor de todas as suas ideias. Uma sugestão que eu te dou é que você pode separar o momento onde a sua mente está mais fresca. Pode ser no começo do dia, pode ser de repente antes do almoço, ou pode ser antes de dormir, onde você vai imputar todos esses arsenais de ideia que você teve no seu dia, ou de algo que aconteceu que te despertou o interesse, ou que te marcou de certa forma. A segunda etapa é chamada de filtragem. Agora eu vou lá no banco de ideias e vou selecionar as ideias que mais saltaram. Eu falo saltar porque quando você está lendo um texto, você está lendo algo que desperta o seu interesse, tem frases sim que vão despertar mais interesses que outras naquele seu estado atual, naquele seu momento. Então você vai separar ali qual dessas você vai criar um conteúdo em cima daquilo que você trouxe no seu banco de ideias. Então nessa frase você não está mais começando do zero, você vai agora olhar no seu banco de ideias e vai ver que você tem de 5 a 10 ideias que você pode criar conteúdo hoje. O meu critério de filtragem é fazer apenas 3 perguntas que vão qualificar se aquela ideia pode ou não virar um conteúdo. A primeira pergunta que eu faço é: essa ideia ela resolve uma dor real da minha audiência? Se a resposta for não, eu passo para a próxima ideia. A segunda pergunta é: eu consigo explicar isso em 1 minuto de forma simples? Se eu precisar de 10 minutos de contexto, eu passo para a próxima ideia. A terceira pergunta: eu tenho energia para falar disso agora? Porque essa pergunta, tem dias que você não está bem. Tem dias que você acorda, sua energia não tá legal, você não tá naquela vibração, não tá naquela energia de falar daquele conteúdo ou daquele tema específico. Então, por isso que essa pergunta é para filtrar. Eu tenho energia para falar disso agora? Se eu não tiver, eu passo para a próxima ideia. Um exemplo prático: eu olho meu banco de ideias, de 5 a 10 ideias, e coloco uma estrelinha do lado a que mais me chamou a atenção e que passou pela filtragem das perguntas que eu fiz. E isso literalmente vai te tomar apenas 2 minutos do seu dia. E pronto, aqui passou pela filtragem das 3 perguntas, é aquele tema que eu vou escolher para o conteúdo daquele dia. A etapa 3 é a estruturação, é quando toda a mágica acontece. Daquela ideia central, ele vai virar um conteúdo estruturado. É isso que eu fazia quando era arquiteta. Antes de ir lá pro AutoCAD, de desenhar toda a planta, eu fazia um rascunho, um esboço ali de como que eu imaginava que seria, qual seria a largura, como seria a disposição ali dos ambientes, para depois eu ir lá para o AutoCAD e começar a estruturar essa minha ideia. Então agora eu uso uma estrutura que eu vou te ensinar, que eu chamo da estrutura matadora. Ela funciona em 90% dos meus conteúdos. E essa estrutura se chama APC: atenção, problema e conteúdo. É só isso, 3 partes. Eu vou te mostrar como funciona na prática. Já pega o papel e a caneta aí para você começar já a rascunhar a estrutura das suas ideias. Atenção, a sua primeira linha ela precisa ter um scroll. O que é um scroll? Uma atenção daquilo que você está começando a falar. Então ela precisa ser tipo uma pergunta provocativa. Exemplo: você está perdendo seguidores e nem percebeu? Ela pode ser uma confirmação controversa. Um exemplo disso: a consistência ela pode ser subestimada. Controversa porque a gente sabe que a consistência é algo positivo. Então eu trouxe ali como uma afirmação contradizendo o que as pessoas estão dizendo. Ela pode ser também uma promessa clara. Um exemplo: o erro que me custou 3 meses de trabalho. Essas são as formas de você conseguir chamar a atenção da sua audiência. Essa é a forma de você conseguir a primeira etapa, que é a atenção. A segunda agora é o problema. Nessa etapa você precisa descrever o problema melhor do que a pessoa que está sentindo aquele problema. É uma forma de você mostrar que você entende o problema real que a sua audiência está passando. Por exemplo: você acorda às 6 horas da manhã com a intenção de postar conteúdo, mas quando você vê, já se passaram 2 a 3 horas e não saiu nada. Você abre o Instagram, vê vários concorrentes lá postando como se tudo fosse tão fácil, e você olha para você e se sente incapaz de produzir apenas um conteúdo para aquele dia. Viu? A pessoa vai ler esse problema e vai pensar: caramba, a Natália tá dentro da minha cabeça. Não é que eu estou dentro da sua cabeça, é que na fase do problema eu preciso mostrar que eu entendo você.
E na terceira etapa desse conteúdo vem, de fato, o conteúdo. Nessa fase, você entrega a solução. E olha, não precisa ser um texto enorme. Você pode entregar a solução de formato de lista, você pode entregar uma solução em apenas um parágrafo, mas nessa fase você precisa mostrar que existe o próximo passo da solução daquilo que você colocou lá em cima no problema. Uma coisa que eu gosto muito de mostrar é a forma como eu faço. Então, o conteúdo é mostrando o que eu fiz e deu resultado, o que eu fiz e não deu resultado, como que a minha audiência pode também implementar o que deu certo para mim. Por exemplo, esse sistema de 15 minutos, estou compartilhando, mostrei o problema e agora estou falando que existe uma solução, que você pode começar a criar conteúdo com apenas 15 minutos do seu dia. O segredo é você ser específico na sua comunicação. E é por isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição a rotina de 30 dias para você começar a criar conteúdo da forma certa e de um jeito simplificado. E eu juro que essa etapa de conteúdo ela não dura nem 5 minutos cronometrados no seu celular. Porque no fundo você não está escrevendo uma enciclopédia, você está criando conteúdo que gera um valor, simplifica uma mensagem, mostra que existe uma solução. Prático, é de fato isso que é um conteúdo de valor. A última etapa é a etapa da finalização, é onde você traz aquele conteúdo, aquele rascunho, agora para um formato que você se sente mais confortável, um formato que você performa melhor. Lembra agora que o mindset é feito é melhor que perfeito. Quanto mais você fizer, mais você vai treinar e mais você vai ficar bom fazendo isso consistentemente. Só um detalhe, quando eu falo formato que você performa melhor, é porque às vezes você não quer aparecer agora, então você pode criar um carrossel. Eu prefiro fazer um Reels, então você pode fazer no formato de Reels, mas você entende que a estrutura do conteúdo ela vai ser a mesma, independente de qual formato você for escolher. E depois que eu estruturei todo esse conteúdo, eu leio ele novamente e me pergunto, tá fazendo sentido? Será que eu errei o português em algum momento? Que às vezes a gente escreve rápido, né? Então pode passar algo despercebido. Então essa fase de finalização, ela tem também a revisão final. Você pode fazer a revisão sempre pensando naquelas 3 perguntas. Minha audiência ela vai entender? Ficou claro realmente? Será que eu preciso acrescentar mais uma coisa para ficar cada vez mais simplificado? Lembre-se que no final desse conteúdo você precisa fazer uma chamada para ação, ou para a pessoa salvar aquele post, ou mandar para um amigo, ou para comentar uma palavra-chave, na sequência você vai fazer uma oferta, seja para o seu produto ou para o seu serviço. Lembrando que essa estrutura você pode usar de diversas formas dentro do seu calendário de ações de vendas. Então, resumindo, agora você tem um sistema que você pode criar conteúdo em até 15 minutos, usando apenas 4 etapas: captura, filtragem, estruturação e finalização. Olha, desde que eu comecei a implementar esse sistema, a criação de conteúdo ficou mais leve, mais intencional e eu consegui de fato ter constância na criação de conteúdo. Lembrando que aqui eu te ensino a criar conteúdo não apenas para você, vou criar conteúdo, mas para quê? Mas para ser o maior ativo do seu negócio, que vai atrair clientes qualificados, onde você vai conseguir vender mais, seja seu produto ou seu serviço. E lembra que aqui na descrição eu vou deixar para você uma rotina de 30 dias para você estruturar o seu conteúdo, colocando exatamente como eu ensinei aqui nesse vídeo. Agora eu não quero mais desculpa de Nath, não tô conseguindo criar conteúdo. Nath, é tão difícil criar conteúdo para mim. Vamos começar a implementar esse sistema que eu tenho certeza que você vai começar a ter resultados. Agora eu quero ouvir você, me conta aqui nos comentários qual tem sido o seu maior desafio para você realmente criar conteúdo para atrair cliente engajado e qualificado e vender mais aqui no digital. Eu sei que aqui no YouTube tem diversos canais e diversos vídeos te ensinando a criar conteúdo. É por isso que eu quis simplificar e compartilhar com você o que funcionou para mim, que eu acredito que se funcionou para mim, funciona para as minhas clientes, pode funcionar para você também. E lembra que o conteúdo não precisa ser perfeito, ele precisa existir. Então para de só planejar e comece a agir. Eu acredito que você pode conseguir isso, então bora lá! Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui eu vou te ensinar como você pode ter um conteúdo com o maior ativo de vendas para o seu negócio. E se você quer me ajuda para aprender como se posicionar melhor, criar uma comunicação efetiva para vender mais no digital, é só você mandar uma mensagem aqui no Instagram, no direct, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar nessa jornada. É isso, eu te espero lá no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!